Olá, pessoal! Sejam todos sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje a gente vai ter mais uma conversa com uma escritora Sudi. Deixa eu convidar ela para participar. Já convidei a Ana Paula. Só precisa aceitar. Ah, caiu meu celular no chão, quase caiu no chão. Ele vai... Tudo bem? Tudo bom, vai escorregando e eu fiquei com o celular na mão. Também estou me organizando aqui. Como é que tá essa luz? Não, tô te enxergando bem. Tudo bem, Sara? Tudo bom. Acho que a gente já pode começar, já temos um público, já tem o marido prestigiando, já vi o marido entrando. Então, eu queria fazer todos bem-vindos, né? Obrigado por todos estarem aqui na live. Hoje a gente vai ter mais uma conversa com uma escritora Sudi, uma gaúcha que nem eu. Então a gente vai falar muito pá, muito tchê, né? Muito, muito. Muito chimarrão. Eu sou a Sara Roma, né? Eu sou uma das idealizadoras do Clube do Livro. E a gente tem uma série, né? Onde a gente conhece, conversa com escritores sudis, né? Com escritores de todo o Brasil. Então, hoje eu tenho a Ana Paula, que ela é uma poeta, né? Uma poetisa, na verdade, né? Vamos voltar no feminino. Poeta também. Que escreveu um livro de poesias. Então, hoje eu vou conversar com ela para a gente conhecer mais quem é a Ana Paula, né? E por que ela escreveu. Então, a minha primeira pergunta para ti, Ana Paula, é a pergunta mais difícil. Quem é a Ana Paula Bassani? Realmente, né? É uma pergunta que acaba sendo um pouco difícil de explicar assim, em poucas palavras, mas eu gosto bastante de dizer que eu sou uma mulher em construção. Né? E acho que isso realmente assim me define cada vez mais. E tem um trecho do tema da Sociedade de Socorro que eu amo muito e que há pouco tempo atrás, quando eu estava bastante confusa assim sobre que rumo tomar a minha vida em relação à parte profissional assim e de estudo, né? A minha mãe me lembrou e ela disse assim: tá tudo bem, né? Amamos a vida e o aprendizado, somos felizes por sermos mulheres. E eu amo essa frase, né? E eu acho que é por aí, né? Nós somos realmente pessoas, né, em construção, e saber que nós somos filhos de Deus torna isso bem amplo e sem uma definição assim, né, pontual. Me fala, tu não nasceu em Porto Alegre, né, Ana Paula? Tu nasceu no interior do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, eu sou lá da fronteira, né? Sou de Santana do Livramento, é uma cidade ali, né, divisa com o Uruguai, com a cidade de Rivera. E eu morei 18 anos, né? Os meus primeiros 18 anos de vida foram lá. E muito espanhol, muito portunhol, né? Foi muito gostoso, assim. Eu tenho memórias e amigos, tenho muita vontade de levar meus filhos lá né, levar para alguns lugares onde eu vivi, assim, esse tempo da minha vida, né? Muito E... lá, né? Oi? É muito frio lá. Muito frio, muito frio. É sim, é bem. A gente estranha a temperatura agora quando vai. Agora já tem um tempinho que eu não vou, mas eu tenho esse objetivo assim de levar os meus 3 filhos lá no próximo ano, talvez. Uhum. E é um desejo meu, assim. Acho que é bem gostoso resgatar nossa história, assim, né? Depois de alguns anos, assim. Acho que o significado sempre vai aumentando, né? Quando Uhum. a gente vai, enfim, reescrevendo a nossa história, ainda mais para quem gosta de escrever, né? Com certeza. Para quem não, né, as pessoas óbvio que não sabem, né? Na verdade, a gente é gaúcha, eu, Ana Paula, né? A gente ela mora em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, mas a gente não se conhece pessoalmente. Pelo menos Verdade. eu conheço muito o esposo dela, que foi da juventude comigo, os sogros dela, que eu gosto muito também, sempre foram meus líderes. As cunhadas dela sempre também tiveram comigo. Que o Litz é mais velho do que eu, vamos deixar claro. Seu esposo é mais velho do que eu. Mas é, é, acho que são coisas que o clube está me trazendo, né? Que fazer
essas lives estão me trazendo a conhecer pessoas que às vezes são tão próximas, são tão distantes, né? Próximas porque eu sei que tu é esposa do Lidson, né? Eu te vejo na internet, mas realmente não te conhecia tu como pessoa, né? Só como indivíduo, né? Só conhecia a esposa do Lidson, né? Então, Sim. muito interessante isso. E eu queria que tu me dissesse como começou essa tua vontade de escrever poesias. Da onde vem? Isso vem desde criança? Isso tu sempre gostou de ler? Porque eu acho que poesia é uma coisa, eu acho difícil de escrever. Eu acho que é uma coisa que não é para qualquer um, né? Não é simplesmente, né? Eu vou lá e começar a escrever, né? Então, até isso é algo que se encaixa, talvez, na tua primeira pergunta, né? Eu sempre fui muito próxima da escrita no sentido, assim, de escrever para o outro, né? E tentar descrever, porque é sempre uma tentativa, né? A gente está sempre tentando escrever, principalmente descrever o que a gente sente. Se tratando de poesia, então, né? A literatura de uma maneira geral, né? A arte, principalmente, né? Em todas as suas mais variadas formas, né? Mas eu acho que hoje eu olho com mais clareza para isso, assim. Eu sempre tive a necessidade de tentar traduzir o que eu estava sentindo. Hoje eu vejo isso de maneira mais clara, assim. Eu podia não entregar um presente, mas uma carta tu receberia, entende? Se tivesse ali no círculo de amizades, né? No teu aniversário, no Natal, na Páscoa. Isso definiu sempre a Paulinha, que é o meu apelido, né? Isso sempre me definiu, assim. E muito interessante isso. E aí, o que que acontece? A partir dos meus 8 anos, eu entrei em um conservatório particular de música, né? Estudei piano por 10 anos. Então, me formei ali com 18 anos, que foi o período em que eu vim para Porto Alegre, né? E o Lidson e eu começamos a formar a nossa família. Então, formada em piano, já naturalmente, já comecei a dar aulas de piano aqui. E meu maior número de alunos sempre foi membros da igreja mesmo, né? E eu acho assim, bom, a arte, ela é muito próxima, né? As artes são muito próximas umas das outras, a música é muito próxima do poema, né? Eu acredito que esse foi um terreno fértil para a palavra também, assim, germinar, né? Ali. Mas eu sempre estive muito próxima, sempre nessa tentativa de traduzir, assim, o que eu sentia, né? Para as pessoas que eu amava, né? Então, ali depois de 12 anos aproximadamente, morando em Porto Alegre, dando aulas de piano e acompanhando as crianças, né? Meus 2 primeiros filhos. Então, nós fomos para Florianópolis. E aí, lá naquele período, assim, eu me vi numa encruzilhada, sabe? Eu pensei assim, bom, agora ou eu sigo estudando música, né? Me aprimorando nisso, ou qual é a minha outra alternativa, né? E eu comecei a pensar na palavra como uma alternativa, na escrita. Eu sabia que eu tinha um vínculo ali, eu só não sabia que era tão forte. Eu sabia que para demonstrar para o outro até então os meus sentimentos, eu realmente tinha uma necessidade muito grande de escrever. Eu não estava E te aí, tudo voltou? Eu só escutei o final, mas eu acho que as pessoas não estavam te ouvindo. Eu acho que só eu não estava te ouvindo. Eu estava vendo se mexia, mas não conseguia te ouvir. Mas pode continuar. Tá. Então, aí eu tô visto que eu falei que eu fiquei numa encruzilhada, né? E Uhum. aí eu fiquei, bom, para onde eu vou? E foi muito interessante a partir daí, sabe? Porque a gente fica, né, assim, a gente tem o receio de sair do lugar onde a gente tá confortável, né? E eu me sentia confortável, né, na música, mas eu tinha uma inquietação em relação à palavra, né? E aí, nesse tempo ali em Florianópolis, que nós ficamos 2 anos e meio aproximadamente, 2 anos e meio a 3, ali eu teve um dia em especial que eu estava ouvindo no canal GNT uma entrevista com a Marta Medeiros. E aí eu ouvi um poema sendo recitado pela Elisa Lucinda, uma atriz, né? E Uhum. eu lembro daquele dia, assim, como um marco, assim, porque eu ouvi aquele poema sendo recitado e, sabe, assim, quando bate no teu coração algo assim, bom, eu caí em lágrimas aquele dia, não tem como esquecer, né? E eu fiquei assim, se tem algo aí, eu vou ter que ir atrás para ver o que que é. E esse foi, assim, mais ou menos o começo, né? Eu digo mais ou menos porque hoje eu me olho assim, olho para trás, olho a criança que eu fui,
tu sabe que ela tá vinculada, né, com a expressão da arte, né? A nossa criança tá vinculada conosco, assim, sempre. Mas a partir da arte, ela se revela, né? E aí, a partir dali, eu comecei a sentir algo cada vez mais forte, sabe? E eu fui procurando sinais, né? Ia pedindo ajuda, né, do Senhor e comecei a partir dali, né? Aí nós viemos para Porto Alegre e eu gosto muito de citar essa parte, assim, porque na autossuficiência da igreja eles oferecem muitos cursos, né? E cheguei assim, né, muito devagarinho, assim, tava com esse desejo de explorar mais esse universo aí e me inscrevi no curso Educação para Emprego Melhor, né? E aí, ali eu entrevistei pessoas, uma delas foi o Christian, amigão, pessoa muito querida, né? Assisti a live de vocês com ele, é maravilhoso, um grande escritor, um grande amigo. E aí eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e também entrevistar outros 2 membros da igreja, né? E assim, e ali tu explora, né? Tu é conduzido para algo que no meu caso, já estava também assim dentro de mim, que eu estava reverberando em mim, né? Preciso fazer algo com o que está acontecendo aqui. E eu estava grávida do meu filho menor, que agora tem 5 anos, né? E grávida dele, Sara, eu comecei a escrever muito, mas muito. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que escrever. Eu sentia isso, assim. Eu tenho algo aqui, eu preciso tirar daqui de dentro. Então, eu ia colocando no papel, né? E nessas entrevistas que eu fiz durante o curso Educação para Emprego Melhor, né? Todos os amigos indicaram fazer oficina de escrita criativa. Porque eu estava um pouco perdida ainda sobre o que fazer, né? Com aquilo que era novo ainda para mim, né? E, assim, como eu disse, né? A minha intimidade com a escrita era muito até então, assim, para o outro, né? Assim, no sentido de demonstrar o que eu sentia. Mas eles indicaram a oficina de escrita criativa e foi, assim, maravilhoso, sabe? Aí eu me inscrevi numa oficina logo depois, assim, né? Acho que depois que eu terminei esse curso, que acredito que durou um ano e meio, esse da igreja, né? Eu procurei uma oficina de escrita criativa e encontrei, então, a Metamorfose, que foi indicação de várias pessoas, né? Minha sogra, que é bibliotecária, indicou o Christian, e outras pessoas me indicaram. Inclusive, o Christian dá aulas lá hoje. Né? Ele é professor na Metamorfose. E ali, Sara, foi assim, ó, eu super indico para todo mundo que tem desejo de publicar um livro ou que tem vontade de conhecer melhor os gêneros, né? A gente vai ficando um mês em cada módulo, né? Nós conhecemos os gêneros, passa por ortografia, e bastante, muito, muito conteúdo realmente, né? Literário, assim, e com ótimos profissionais. E aí eu me inscrevi ali, eu tinha a possibilidade de lançar, né, um livro, né? E eles dão todo o suporte, assim. Foi muito bacana, porque eu conheci outras pessoas da área, né? Pude explorar melhor os gêneros, me encontrei na poesia, entendi que era aquilo que estava saindo sem parar de mim, era poesia, né? E, nossa, foi excelente, assim. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu respondi mais. É interessante falar isso que às vezes as pessoas elas começam a escrever e não sabem como começar, né? Ou tem a vontade e tu falar que existe cursos, que existe lugares que tu pode procurar, né? Ajuda, né? Para, como falou, para te encontrar, porque existe vários gêneros, né? Existe Sim. um leque enorme que, né, de gêneros do jeito que a gente pode, livros que a gente pode escrever. E falar que existe, né? Que tu procurou, né? Que tu te aperfeiçoou antes, né? De começar. Claro que nem todo mundo precisa se aperfeiçoar, né? As pessoas às vezes têm o dom e já sabem, né? Ou já tem convivência com isso. Mas é interessante tu falar que tu buscou, né? E que existe lugares que estão ajudando, né? Acho que é tão novo isso no Brasil. Eu acredito que sim, eu acredito que ainda é novo em anos, assim, né? Acho que antes dessa oficina que o Marcelo, o meu professor, né, e o editor que ele tem uma editora e tem a oficina de escrita criativa, né? Ele que gerencia tudo ali. Ele foi o criador da oficina, né? Eu acho que antes dessa oficina, pelo menos em Porto Alegre, nós só tínhamos a do Assis Brasil. Então, né, tu vês que realmente Uma coisa
É algo novo, assim, né? E assim, Sara, nós ficamos um mês em cada módulo, não é muito tempo, sabe? Então, eu até, assim, precisei esperar chegar o módulo da poesia que eu queria tanto, né? Eu tive que esperar praticamente um ano para chegar e aí tive ali uma aula por semana e alguns acompanhamentos que eles te proporcionam, troca de e-mails e tal, né? Mas é bem legal, assim, porque te amplia a visão, sabe? É muito gostoso. E tu conhece outras pessoas também, tem uma troca, né? Inclusive, o Christian, né, foi quem escreveu a orelha do meu livro. E tem um amigo que eu fiz na Metamorfose que escreveu a apresentação do livro. Então, e aí fiz amigos ali, né? E foi realmente maravilhoso, sabe? Um ajuda o outro, né? Um incentivo E o outro, né? Que eu acho que é o que precisa, né? A gente se acha sozinho no meio do nada, né? Principalmente escrito, sim, né? Nossa, eu tô aqui agora, que eu faço, né? Quando tem sim. vontade, pessoas que te ajudam, que não estão preocupadas. Ah, ela vai tirar meu mercado, né? As pessoas, agora mais uma para concorrer contra mim, né? Gosto de todo mundo, né? Acho que livros nunca é demais, né? Não interessa quantos existam, nunca é demais, né? Nunca é demais. É. Quanto tempo tu demorou para escrever? Tu já tinha poemas escritos, tipo, escritos em caderno, ou tu começou do zero? Começou ali e tu começou a escrever? Sim, é uma boa pergunta. Tu sabe que eu tinha muito pouco, assim, escrito alguma coisa guardada além de diários, sabe? Uhum. Tinha muito pouco mesmo. Como eu te disse, eu tinha essa facilidade e essa necessidade de escrever para o outro. Então, eu estava sempre em contato com a escrita dessa forma e também gostava muito de livros sobre autoconhecimento, assim. Sempre foi uma paixão minha. Sempre assim, né? Nos últimos anos, assim, sempre gostei muito de autoconhecimento. E de poema, sempre gostei muito também. Até eu lembro, assim, na escola, eu entrava na biblioteca e os livros que eu procurava eram de poemas, né? E, e também a referência do Pequeno Príncipe foi minha referência de infância também, né? Coisa da minha mãe. E quem não ama o Pequeno Príncipe quando tem a oportunidade de lê-lo, né? Mas então, eu acho que... Quanto tempo tu perguntaste, né? Quanto Quanto tempo? tempo tu demorou? Aí, tu lembra que eu te contei aquele episódio, então, de Florianópolis, né? Que nós estávamos lá e aquilo aconteceu. Quando aconteceu aquilo, eu comecei a procurar colocar para fora o que eu sentia de uma maneira diferente. Que daí eu acho que realmente já estava se voltando mais para, digamos, um público geral, assim, né? Eu não estava escrevendo exatamente para alguém que eu amava, mas às vezes, e muitas vezes acontece isso até hoje, as pessoas que estão ao meu redor despertam essas emoções em mim e vira poema, que acaba, né? Eu tenho uma página de poemas que chama Felicidade Revestida, eu acabo colocando lá, ou eu guardo, né? Eu tenho outros poemas que eu já estou escrevendo, né? Então, claro, né? A poesia ela está em todo lugar, na verdade, né? Então, quando vem a necessidade, a impressão, a vontade de escrever, a gente escreve. Mas então eu comecei a partir dali, sabe, Sara? Foi muito devagar, foi difícil, mas eu sabia que era uma necessidade. Então eu comecei, sabe? Uhum. Foi ali naquele episódio assim que aconteceu. E aí, quando o Levi, eu engravidei do Levi, acho que a gente fica mais sensível mesmo, né? Tu sabe disso. Então, eu acho que foi a oportunidade ideal para começar a. Foi muito exercício ali, né? Então, eu escrevi muito. Tanto que a minha primeira proposta na Metamorfose, que eu enviei para o professor antes de chegar no módulo de poema, né? Acho que de tanta coisa que eu tinha, assim, eu tinha oportunidade, mandei para ele a proposta, tinha muito, né, sobre a maternidade, assim. A primeira proposta que eu fiz, né? E aí depois eu fui, né, refinando aquilo, fui editando, diz que literatura geral, né? Diz que tu edita muito, né? Quanto mais tu edita, melhor, melhor é. E se tratando de poema, né? Então, que é algo, né? Geralmente ele é bem pequeno em relação aos outros gêneros, né? Então, fiz muita edição, Sara. Mas aí eu vou te dizer assim, que eu fui vivendo um processo muito interessante que acabou indo para o livro, sabe? Uhum. Aí se tornou no florescer, né? Gente, Tornou aqui. quando que ele foi? E aí tu decidiu, tu decidiu quando tu estava fazendo o curso que tu ia lançar ele?
Quando eu entrei no curso, eu sabia que tinha possibilidade, né? Porque mediante a aprovação do professor, né, tu tens a oportunidade de lançar, né, o livro. Então, eu torcia para dar certo. E aí fui, né, foi muito bacana esse processo todo, fui ali vivendo aquilo e mexia no meu livro e aprendia, né, então... quando eu fiz a primeira tentativa, assim, né? Fiz a minha primeira proposta. Ele disse, calma, não tá na hora ainda, mas vai indo. Espera o módulo de poema, ele falou pra mim, né? De poesia. Como eu te disse, esse era o primeiro ano ali, né? Aí eu esperei um pouco mais e é incrível, assim, porque tu vai, né? Tu vai aprendendo a lidar melhor com aquela palavra que nem sempre tu sabe, né, o que fazer, assim, e como fazer. Então, assim, o curso foi realmente, assim, um divisor de águas, assim. Principalmente pela possibilidade de lançar o livro e ter, né, ao teu lado pessoas tão preparadas, sabe, Sara? E assim, é um custo baixo, sabe? Tem muitas oportunidades, assim, ali dentro. E foi na mesma, na gráfica dele, eles mesmos que publicaram o teu livro? Sim, sim. Uhum. E qual... aonde ele tá para vender? O teu livro tá em plataforma de vendas? Então, nós fizemos uma tiragem de 200 cópias e eu acredito que deve ter 4 lá na Metamorfose ainda. Eu vou te passar o link depois. Os meus que estavam comigo acabaram, porque os membros da igreja são amigos maravilhosos. E outros, né? Mas realmente, assim, o pessoal da igreja sabe, né? Eles são fabulosos. Eles apoiaram muito e foi muito bacana, assim, sabe? E foi muito legal. tu... E eu penso assim... Pode falar. Pode falar tudo. No próximo semestre, né, que eu vou ter um tempo maior, mais disponível para isso, eu pretendo decidir o que fazer agora, né? Porque eu peguei os meus direitos autorais, então eu tô aí com algumas opções, né? Então eu quero ver o que eu vou fazer daqui para frente, né? Tudo exige tempo, né, Sara? Assim, às vezes eu penso, organizar para publicar um outro livro, né? Mas aí tu precisa enviar para as editoras então assim eu tô me organizando e no próximo semestre eu quero me dedicar para isso, para ver se eu vou colocar online, talvez na Amazon, né? E aí eu preciso me organizar para ver o que eu vou fazer, porque eu sinto assim quando as pessoas me perguntam, sabe, de dizer que eu não tenho mais o livro agora. Então eu acho que deve ter 4 ou 5 unidades lá na editora. Eu ia te perguntar qual é os teus próximos passos. Pretende virar uma escritora, né? Pretende continuar isso te fez bem? Qual é o teu pensamento para os próximos anos, próximos passos, né? Além de... Ai, olha essas perguntas aí, viu? Pode ir, né? É uma pergunta maravilhosa, assim. Tu sabe, Sara, que quando eu entrei, assim, né, nesse universo, assim, eu realmente, eu acho que eu entrei de corpo e alma mesmo, sabe? Assim, no que se refere a poema, não tô falando de uma vida de escritora, né? Eu sou recém-chegada nessa vida de escritora, eu sou uma recém-nascida. Mas tu sabe que tem um poema meu no livro que diz assim: cansada da vida, fiz poesia, foi partida só de ida, adeus. Esse é um poema, né, do meu livro. Porque, de alguma forma, eu posso te dizer que eu tô vinculada com esse gênero de uma forma assim que eu acredito que eu nunca vou largar. Eu não consigo parar de escrever poema, sabe? E isso já me acompanha agora, já fazem cerca de 5 anos, né? E eu vivo a poesia todo dia. É mais forte do que eu possa controlar, digamos assim. É uma necessidade, né? Como eu falei no começo. Então, a palavra vai me acompanhar onde eu for. Essa é uma certeza que eu tenho, assim. Né? Eu sou uma grande incentivadora da escrita, mais do que nunca, assim. Para mim, escrever, né, por experiência própria mesmo, né, foi uma janela que se abriu assim para autoconhecimento, para organizar as minhas emoções, sabe? E para compreender melhor o outro também, né? Eu acredito que todas as pessoas que conversaram aqui contigo, elas
elas também de alguma forma expressaram isso, né? E para mim foi muito grande essa mudança, assim. Eu vejo uma mudança muito grande. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, escreva. E o evangelho também nos incentiva a escrever, né? De diversas formas. A gente escuta isso no decorrer da história da igreja, né? Então, existe realmente uma chave aí, eu acredito, né? Para um autoconhecimento que se revela quando a gente começa a escrever, né? Então, eu acho super importante, assim, nós fazermos algum registro da nossa vida. Nem estou me referindo a escrever um livro, sabe? Mas se tem o desejo, é possível. Agora, escrever, assim, de uma perspectiva, assim, de querer compreender a sua história, eu acho, assim, muito importante mesmo, sabe? Eu acho que muito se revela a partir daí. Então, eu vou te contar que daquele começo lá, né? Daquela menininha que gostava já de escrever e dessa jovem e adulta que tinha uma necessidade enorme de se expressar em relação ao que sentia. E sempre era de coisas boas, né? Na verdade, eu sempre, né, gostava de falar o que eu sentia de bom em relação ao outro. Eu acho que isso me levou por esse caminho que eu tô trilhando hoje. E tu sabe que eu decidi estudar psicologia ano passado, né? Nossa. Então, eu sei que foi a palavra que me levou para esse caminho, assim, que eu tô recém começando a trilhar, né? Eu comecei a estudar ano passado. E uma coisa interessante sobre isso que eu gostaria de falar é que tu sabes que tem a Semana da Educação aqui, né, no Brasil. E foi na Semana da Educação, bastante confusa com o rumo que eu tomaria, né, a partir dali, com o livro quase já. O livro estava pronto, só que devido à pandemia nós resolvemos esperar um pouquinho mais, Uhum. né? Poder, melhorar um pouco as coisas e poder, né, fazer algo mais tranquilo, né? Então, ali eu assim, puxa, o que que eu vou fazer agora? Né? Eu já tinha decidido assim que em relação à música eu daria um tempo, né? Ou seria assim algo que eu faria concomitantemente com uma outra escolha, né? E aí na Semana da Educação, Sara, que nós acompanhamos em família, eu senti muito forte o desejo de estudar psicologia, sabe? E eu vi que era algo que também estava muito próximo a mim. Então, eu gosto de compartilhar isso porque o evangelho é tão maravilhoso, né? Ele nos dá tantas oportunidades e as minhas foram se revelando um pouco por aí também. Na verdade, eu diria muito por aí, né? Porque foram marcos, assim como eu te disse que naquele dia, naquela entrevista da Marta Medeiros, eu caí em lágrimas. Foi muito interessante o período em que eu fiz o curso Educação para Emprego Melhor. E foi muito forte que eu senti na Semana da Educação, assistindo a Semana da Educação, né? Então, o Senhor nos conduz, né? Eu acredito e sei que tu acredita muito nisso, assim. E os programas da igreja são inspirados por Deus. São mesmo, eu me lembro quando eu fui, eu nem me lembro, acho que era especialista da estaca nessa área, né? E eu me lembro que uma vez eu dei um discurso, pediram para mim dar um discurso, e eu sempre que eu via as pessoas reclamarem, as pessoas falarem, né, assim, ah, mas eu faço tudo e Deus não me abençoa, né? Tipo, eu fiz missão, né, eu sempre vou na igreja no domingo, né, e Deus não me abençoa. E aí eu me lembro que eu listei todas as coisas que Deus tá te abençoando, só que às vezes tu não vê, tipo, Deus te dá Nossa, a oportunidade desse programa, né, de educação, que te dá um leque, né, para te abrir. E claro que Deus não vai baixar e vai dizer, Ana Paula, faça psicologia, né? Não, não é assim que funciona, né? Deus não age assim. Mas ele te dá oportunidades, né? E a igreja dá muito isso, né? Dá esses programas, muito. ensina, dá créditos, né, para as pessoas fazerem cursos profissionalizantes, né? Dá, né, créditos, né? Seriam empréstimos, né? Mas Sim, sim. fazer os cursos, né? Deus está te dando, é que tu não está enxergando, tu quer que ele venha à tua casa e bata na porta e diga, ó, tá pronto. Não, não é. A gente precisa se esforçar também. Mas acho que, como eu sempre falo, né? A única coisa que a gente leva daqui, que a gente aprende na igreja, eu aprendi desde pequenininho, é o nosso conhecimento, né? Nossos diamantes, nossas casas, nossos carros, nossas roupas de luxo ou não, né? Não vai com a gente. É verdade.
dentro, né? O nosso conhecimento, tudo que a gente conseguiu aprender ou se esforçou para melhorar, né? É o que vai com a gente. Existe uma escritura que diz isso vai fazer diferença lá em cima. Então, para Sim. ter uma. Tu vai ter diferença se tu conseguir ter mais conhecimento, se tu conseguir procurar, né, te especializar em mais coisas, né? E buscar, né, mais estudo, né? Tu vai ter uma diferença lá. Não é que eu quero ser melhor ou não, mas o teu esforço vai ser recompensado, né? Seria. E Deus te recompensa, né? E os E, dons, né? Tu tá usando o teu dom de. Tu sempre usou o teu dom e acabou que o Pai Celestial foi te abençoando, chegou o teu livro, né? que amor. Tu nunca E a grande escrever, né? Apesar de for cartas, mas nunca deixou de escrever, né? e a grande diferença, eu acho, assim, que acaba fazendo, né, Sara, na vida dos outros, esse esforço, né, esse aprendizado, né? Então, a gente acaba conseguindo proporcionar para o outro a nossa vivência, né? Aquilo que a gente está absorvendo, né, como conhecimento. E tu tá me dando outro exemplo aqui para todo mundo, tu já tem uma adolescente, né? Uns filhos, tem filhos maiores, né? Podia dizer, agora eu tô, apesar de ser muito nova, deve ter uns 30 no máximo, eu acho que estão desistindo, agora eu já tô casada, eu tô bem aqui, né? Meus filhos já são adolescentes, não vou mais estudar. Não, tu quis voltar mesmo, tu tendo uma profissão, que é ensinar piano, é uma profissão, né? Dar aula Uhum, de música é uma profissão, né? sim. Mas Foi, continuou foi que muitas pessoas dizem, sou muito velha, tenho 30, não nada, vou, tenho nem 40, não vou, né? Não vou, agora que meus filhos estão grandes, não vou voltar, né? Muito difícil, né? E não é nunca nossa, tarde. Sara. Não tem tempo, não tem tempo, não tem idade para a gente aprender algo novo. Não tem. A própria neurociência ensina isso para nós. Não tem, Sara. Olha, eu sou uma defensora também de que não tem idade para tu começar, né, a aprender. Qualquer coisa que tu deseje aprender, né? E assim, foi um tempo muito bom também, sabe? Eu tenho memórias maravilhosas e ainda dou algumas aulas de piano, né? Tenho um horário bem reduzido hoje, em função da faculdade, de outras demandas, né? Mas assim, foi um tempo maravilhoso. Mas que interessante, né? Aconteceu, era o tempo de algo novo, né? Era o tempo de algo diferente, mas que eu vejo assim que a música acompanha. E hoje, assim, olhando, eu vejo que tem muita similaridade entre todas as artes, né? E se tratando de poema e música, tem uma proximidade muito grande, né? Porque o poema, ele soa muito musical, né? Quando ele é falado, né? Quando ele é citado, assim, a gente percebe muito forte a musicalidade nele, né? Então, eu acredito que tudo... E assim, se fosse algo totalmente diferente também, tudo bem, sabe? Tudo bem. No caso, eu acho muito próximo, né? Percebo que é próximo, mas não importa se decidir fazer engenharia, engenharia civil, ia dar certo, né? Só realmente querer, é só realmente desejar, né, Sara? A gente não pode considerar músicas poemas, porque se tu vai ler, se tira né, a música dela, só ler os textos, acaba, principalmente as gospel, né? Que nem a gente fala, as da igreja, né? Gospel seria Uhum. mais ampla, mas se tu tirar, só botar as estrofes, são como poemas, Nossa, né? perfeito, perfeito. Eu fiz um módulo na Metamorfose que chama Música e Poesia. Letra de música e poesia, acho que era o nome. Eu sei que éramos dois juntos num módulo só. Foi, Uhum. assim, maravilhoso, sabe? Sabe que a MPB brasileira, ela é muito rica em poema. Ela é muito rica. É bem... Que legal que tu falaste, que tu trouxeste esse assunto. Ela é muito rica. Temos vários. Chico César, Vinícius de Moraes. Nossa, tem tantas letras lindas. Tom Jobim, né? Outros, Tom Jobim, Milton Tu Nascimento, pensar é Osmar, poemas, né? Que ele faz com música, só tem que muita coisa boa. né? Acaba botando musicalidade nos poemas que ele faz, né? Agora não fazem muito, né? Infelizmente, a nossa música
não tem tanto poema, né? Tem mais, nem sei, tem palavras soltas no vento. Tu sabe, Sara, deixa eu te falar uma coisa, é que assim, eles não fazem tanto sucesso, infelizmente. Mas tem, Sara, tem muita coisa boa. Tem Verdade, muita coisa boa. a nova geração, porque os meus É, pais ouviram música sempre com poemas e achavam bonito e cantavam, né? Eu acho que a nova geração, não sei, fez a música perder o sentido. Meu marido fala muito isso quando ele ouve músicas românticas, gosta de músicas românticas, né? E ele, aham. as românticas hoje, ele fala: Isso não é música romântica? Dizer que eu te amo como uma canção de amor. Tem uma música, né, em inglês que fala: Eu te amo como uma canção de amor. Ele: O que é te amar como uma canção de amor? Isso não é música de amor, né? Ele busca os antigos, né? As músicas antigas que realmente falam de Legal. poema, né? Ele fala: Isso Uhum. é música, não dizer que eu te amo como uma canção de amor. E eu fico rindo, né? Eu falo, é, se tu for pensar, é verdade, né? As músicas simplificaram, ficaram. Não viraram poemas, viraram, nem sei, né? Palavras. É, eu lembrei de um poema até da. Eu acho que eu tenho ele aqui, da. Como é que é o nome dela? O Slavas Zimborska. Ela é polonesa, né? E ela tem um poema que tem o título Alguns Gostam de Poesia. Ela é bem legal. Até acho que se a gente tiver tempo eu posso ler o Pode. poema. Ela fala que alguns gostam de poema, que na verdade ela diz que são bem poucos, né? Eu vou ler o poema. Mas eu vejo assim que, sabe, Sara, às vezes as pessoas não enxergam. O poema, tudo bem, o poema tem um formato, né? Ele é algo tangível. Mas a poesia está em tudo, Sara. As pessoas amam poesia e não sabem, entende? Quando eu cheguei lá no curso, meu professor ainda falou: Ó, gente, quem está aqui para publicar livro de poesia, de poema, não se decepcione, não vende. Eu acho muito engraçado lembrar disso hoje, né? Mas eu já estava convertida e não tinha volta, né? E não estava ali para ganhar dinheiro, não era a minha preocupação principal, né? Eu queria realmente aprender. Mas assim, olha que interessante o poema. E eu acho que as pessoas só não veem, sabe? Talvez a gente precise, quem consegue, né, mostrar um pouco sobre isso, né? Alguns gostam de poesia. Alguns. Ou seja, nem todos. Nem mesmo a maioria. Nem mesmo a maioria de todos. Mas a minoria. Sem contar a história, sem contar a escola. Tá escrito história aqui, mas eu sei que é escola. Sem contar a escola, onde é obrigatório. E os próprios poetas seriam, talvez, uns 2 em 1000. Gostam, mas também se gosta de canja de galinha. Gosta-se de galanteios e da cor azul. Gosta-se de um chale velho. Gosta-se de fazer o que se tem vontade. Gosta-se de afagar um cão. De poesia, mas o que é isso, poesia? Muita resposta vaga. Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta, pois eu não sei e me agarro a isso como a uma tábua de salvação. Ai, adorei, adoro essa escritora. E é interessante tu ver uma escritora assim como ela é completamente importante assim no É, gênero poético, né? E ela dizer que não sabe o que é a poesia. É porque realmente assim a poesia é algo infinito, né? Tem um lugar do poema que ele é infinito, que ele não tem explicação, né? E qualquer um de nós pode enxergar isso se olhar, né, com cuidado. Então, eu adoro, adoro. Eu sou fã, né, de poesia, de poema. Isabel, né? Eu acho que é Isabel Nepomucena. Eu acho que ela é filha do Nepomucena. Ela falou: Bem que tu não ouviu o que teu professor falou, né? De que não devia entrar na área de poesias, de poemas, né? E ela escreveu também maravilhosa, Paulinha. Muito obrigada, Isabel. Eu não É, me corrija, mas eu acho que ela é da família do Nepomucena, que era presidente de estaca da Partenon, né? Ele já foi advogado do meu pai. Eu acho que é a mesma família. não é a mesma família Nepomuceno, mas a família dela é membro da igreja também há bastante tempo. Ah, não é da minha família, achei que era da família. Não é da.
É. Desculpa, Isabel, mas são neopolucianos, tá tudo bem. São da mesma árvore genealógica. Essa amiga é muito querida, muito querida. Ela estava aqui no dia do lançamento do livro, compartilhou os poemas, declamou os poemas. Ah, Ela é muito querida. E ela escreve também. Ela é fotógrafa também, ela é pedagoga e ela tem uma veia poética forte também. sabe escrever livro, então também. É, Paula, Ana Paula, o que que tu acha que tu consegue, tu coloca nos teus poemas aquilo que tu aprendeu da igreja sobre a doutrina, né? Sobre a doutrina, sobre aquilo que a gente acredita, tu consegue colocar nos teus poemas ou tu não pensa muito na hora de fazer? aham. Eu acredito que de maneira subjetiva, o evangelho, em função dos nossos valores serem muito enraizados, né? Tá sempre ali, tá em tudo. Se eu pudesse definir, assim, em uma palavra, nesse sentido que tu perguntaste, assim, né, o meu livro, eu diria que é esperança. E eu vejo o evangelho, assim, para mim, o evangelho, em resumo, significa muito, muito esperança, sabe? E embora o título do meu livro seja Florescer, né? E ele percorre todo um caminho, sabe, Sara? Assim, ele começa na tempestade, né? Que representa provações, dores, né? E ele vai se encaminhando até o sol, passa pela chuva, pelo arco-íris e chega no sol, né? E tem a arte, né, do livro, assim, tem a representação de uma semente, né, germinando até se tornar em flor, né? E para mim, assim, o evangelho representa muito isso, sabe? E eu acredito que não tem como separar, sabe? Assim, eu digo também, se tratando de poema, né, que é algo bastante relacionado ao nosso sentimento, né? Então, eu diria que, assim, de maneira talvez declarada, depende dos olhos que leem, né? Não, mas de maneira subjetiva o tempo todo. Não é teu objetivo, mas acaba influenciando. Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente sempre que a gente tem oportunidade, né? Os nossos valores, os nossos princípios, eles estão em tudo que a gente faz, né? E eu acredito que sim, é uma forma de compartilhar o evangelho, né? Mas a gente aproveita as oportunidades que vão surgindo, né? E na minha página, por exemplo, ali na minha página pessoal, tem o site da igreja. Quem vai ali procura, né? Sabe que eu sou membro da igreja. E eu acho que a gente vai, assim, aos poucos, né? Conseguindo passar essa mensagem, né? E para mim, essa mensagem de esperança do livro, que não é só para te resumir, assim, fala de ciclo, né? Porque a nossa vida, ela é cíclica. Nós não viemos aqui na Terra somente para sermos felizes, né? Nós viemos para sermos provados. E isso tá no livro, sabe? Então, isso foi uma coisa que me deixou bastante satisfeita, assim, porque, na verdade, se as pessoas às vezes me perguntam, tu mudaria alguma coisa no livro? Eu digo, não, eu quero fazer outro. Quando der, né, ele tá pronto, é aquilo ali, e era o melhor que eu podia fazer naquele momento, né? Então, a escrita também trouxe isso, assim, para mim, né? Que tudo tem o seu tempo de maturação, né? E eu não sei se eu te respondi a pergunta exatamente quando tu falou quanto tempo levou, né? Eu acredito que para elaborar esse livro foi cerca de... Dá para dizer que foi o período do curso ali, 1 ano e meio, né? Depois ele ficou no forno, cozinhando em banho-maria em função da pandemia, né? Mas eu acredito sim que a arte é uma forma de nós fazermos o que diz na 13ª regra de fé, sabe? Cremos em tudo que é bom, louvável e amável e que nós procuraremos essas coisas, né? E a arte, ela se encaixa perfeitamente, né, nisso, assim, eu acredito no que é louvável, no que é de boa fama, a educação, claro, né? E em primeiro lugar, que inclusive é o nome da página de vocês aqui,
E eu quero aproveitar essa oportunidade, assim, para agradecer a ti pelo convite, né? E que lindo esse projeto de vocês, que linda essa página, que lindas coisas que vocês compartilham, que oportunidade maravilhosa para nós, né? Muito obrigada. Ah, de nada. Me conta como surgiu a igreja na tua família? Qual é a história da igreja na tua família? Eu sei que nasceu no convênio, né? Assim como eu. Sim. Mas como começou lá em Santana? Quem te achou a família lá em Santana do Livramento? Que é longe, gente. Porto Alegre, certo não. Sim. Sim, tu sabe que foi um tio meu, criança assim, né? Ele tinha 11 anos e minha mãe tinha 12. Ele é especial, assim, ele é esquizofrênico. E, e ele, naquele período, assim, ele estava visitando, como visita na casa de uns tios, e os missionários estavam lá. E ele começou a perturbar a minha mãe desde aquele dia, para minha mãe ir para a igreja. Minha mãe tinha 12, né? Nossa, 12, bem novinha. Uhum. E eu gosto de falar sobre isso e citar que meu tio é especial, porque ele foi uma ferramenta poderosa, sabe? Para essa conversão, assim, né, da minha família. E aí, a minha mãe começou a frequentar e acabou que ela descobriu, né, esse tesouro, assim. Então, eles já frequentavam outras religiões, né? Uhum. E foi, Sempre dali foi só aos poucos já foi acontecendo, mas começou com esse meu tio. Aí depois um foi batizado, depois o outro. Meu tio e minha mãe foram batizados primeiro, e aí depois os meus avós, né? E, essa foi a história de conversão aí da minha família. E o seu pai já era da igreja também? Como começou? Então, a minha mãe conheceu meu pai, que ele era recém-converso, quando ela voltou da missão. Nossa, mãe. E aí, daí eles casaram, eu e meus 3 irmãos, Hum. e, e Nossa. assim começou a nossa história, né? É. Eu sempre gosto de perguntar, porque acho que eu né, conversei contigo sobre isso, porque eu acho que é muito bonito a gente contar para as outras pessoas como que entrou a igreja na nossa vida, né? Como entrou, né? Seria a igreja, seria o evangelho, né? Mas como ele veio, né? E que ainda mais a gente que valoriza, né? As pessoas falam, né? Valorizam. Então, eu acho muito bonito, né? Saber como que a igreja chegou na família de todo mundo, né? E eu digo que sempre tem um missionário, né? Em algum lugar tu vai encontrar os missionários na tua história, né? Olhando para trás. É muito certo isso, né? Eles são muito importantes, né? Realmente, Então, para nós, para esse com, evangelho. com certeza. A gente está indo para o final da nossa live. Então, eu queria, para nós pedir, né? Tu me dizer, se as pessoas quiserem. Tem mais uma pergunta que agora eu me lembrei que eu estava pensando e voltou. Quando tu escreve um livro, foi uma curiosidade, quando tu estava falando, eu fiquei curiosa, veio na minha mente. Quando Legal. tu escreve um livro de poemas, tu escreve aleatoriamente cada poema, ou tu tem que fazer tipo como se fosse uma história, como se um poema tivesse que combinar com outro, ou que seguir alguma linha histórica, alguma linha né, de tipo, tu quer falar sobre tristeza, né? Não, saudade. Aí todos os poemas têm que ter saudade ou não? São coisas ali, são poemas diferentes em cada página. Deu para entender como é a pergunta? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É muito. Eu diria que eles tem tantos poetas que já traduziram, né, esse tipo de sentimento que a gente tem quando escreve, assim. Às vezes eu tô fazendo qualquer coisa que tu imagina. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tô olhando para o céu lá fora, talvez, fazendo alguma coisa, estendendo uma roupa, mexendo nas plantas, não sei, e vem algo para escrever, né? Às vezes conversando com alguém, né? Uma emoção forte que te toma. Então, os temas são muito, muito variados mesmo. Tanto que nesse livro, né, eu precisei dividir, foi algo que eu senti, assim, eu precisei dividir para organizar as emoções que iam surgindo, né? E foram separados em 4 capítulos, né? E então é muito variado, assim. E o que acontece?
quando eu escrevo, às vezes eu escrevo e ele fica pronto assim como tá. Mas geralmente eu dou uma mexida, né? Tem alguns, no processo do livro lá, enquanto eu escrevia, eu fui fazendo outros, né? Até o meu professor, né, ele fica doido com a gente, né? Porque já estava pronto o livro, a gente ficava incomodando ali para às vezes colocar um, tirar um e colocar outro, editar alguma coisa, né? E mas assim, é bem variado, assim, sabe? Eu tenho vários caderninhos. Tô tentando ser uma pessoa mais organizada. E eu tenho vários caderninhos. E eu abro, às vezes, e eu começo já a mexer alguma coisa. Outros eu olho e digo, não, vai ficar assim, sabe? Então, na construção de um livro de poesia, não necessariamente tu precisa ter tudo que tem o mesmo tema. Tu pode dividi-los. Não precisa ser um combinando com o outro, vamos dizer assim, né? Não precisa. Não precisa mesmo. Até, eu não sei se a gente tem tempo. Eu separei dois aqui. Se a gente tem tempo, eu posso ler alguns, se tu quiser. Temos tempo, não? Temos, pode? Uhum. Aqui, ó, um bem diferente do outro, por exemplo. Aqui, ó. Esse aqui chama-se Arte. O palco te arremessa, o livro te abraça, a linha te aninha, o traço te afaga, a tinta te abriga, a música te acalma, a dança te anima, a palavra te leva além. Então, esse é do último capítulo, né? E aí, eu vou pegar aqui um outro que até um aluno meu de piano ele usou na escola. Fiquei muito feliz quando eu soube disso. Ele usou para um trabalhinho da escola. E não, eu não marquei. Deixa eu ver onde é que... Eu sei de cor esse, eu não marquei no livro aqui. Todo o tempo do mundo eu queria, com quem amava, com quem me tinha. Mas era um luxo que não cabia. Esse se chama Tempo. E eu escrevi na pandemia, porque a gente não tinha mais esse luxo na pandemia, nessa área. Esse aí foi muito em função da pandemia, que eu precisei ficar afastada também, assim como todos, né? Muitos de nós, dos meus avós aqui, da minha mãe, né? E de todas as pessoas nessa área. Foi um período bem... E essa sensibilização com aquele momento criou esse poema, né? E é muito bacana, assim. Essa semana também, só pra gente... Imagino que já precise terminar qualquer coisa, tu me Não, interrompe. precisa, a gente só normalmente marca 1 hora, mas não precisa ter. Pode falar, não tem problema. Eu lembrei falei desse aluno, né, que usou esse poema num livro, na escola, né, esse poema do livro, e lembrei dessa semana, que eu fiquei bastante emocionada, assim, quando uma amiga me mandou uma carta que ela recebeu da filha dela, né, com um poema também, né, que fala de se colocar no lugar do outro, né, bem interessante, assim. E eu fiquei tão feliz com aquilo, ela me mostrou a carta, assim, eu fiquei emocionada, sabe? Porque é muito legal ver a tua voz reverberando no outro, ecoando no outro, sabe? E quando é criança, quando é jovem, isso gera uma gratidão muito grande e de uma certa forma te diz, continua, sabe? Aí essa minha amiga que mora em Florianópolis, inclusive, ela disse assim, olha, é o livro de cabeceira da minha filha. Aí eu fiquei com aquilo assim, sabe? Que eu fiquei muito feliz, sabe? De ouvir aquilo, assim, me tocou, sabe? E se tratando de poema, né? E ela destrinchou um pouquinho, assim, o poema na carta para a mãe dela, assim. Eu fiquei muito feliz. São os presentes, assim, que a gente recebe, né? Isso tem muito valor. E é por isso que acho que a gente fica com mais vontade ainda, né? De escrever e de continuar, assim, encontrar na voz do outro o que tu escreveu é o papel da arte, na verdade, né? É um dos papéis, né? Eu acho que pelo que tu tá nos falando, né? O poema nos traz reflexões, né? Acho que o que tu escreve, que passou na tua vida, ou que tu viu, né? O que tu quis escrever, os teus sentimentos, acaba ajudando outras pessoas que pode estar naquela mesma situação, com aquele mesmo sentimento, ou que não sabe como sair daquilo, tu escreveu, puxa, né? Olha, tem mesmo, acaba criando um elo, né? Um vínculo. Não sou só eu que penso assim, eu não sou eu que estou passando por isso, né? Outras pessoas também passam, né? E acaba. Com certeza. Então, como tu gosta de livros de autoajuda, eu acho que
teus poemas acabam virando uma autoajuda sem querer, né? De um jeito mais doce de falar, né? De um jeito mais, né? Os poemas, né? De um jeito mais brando, né? De ensinar ou de compartilhar ou de ajudar essas pessoas, né? As pessoas em geral, né? Eu acredito que sim, sabe, Sara? E os feedbacks que eu tenho recebido, assim, é bem por esse caminho que tu falaste, assim, né? E eu gosto muito, assim, da sutileza e da força do poema. Ele é sutil e ele é forte, sabe? Ele é breve e ele é profundo. Ele realmente é um lugar de reflexão, sabe? E geralmente, assim, bom, para mim ele é muito marcante, né? Cada poema eu digo que conta uma história, né? Então, porque às vezes é uma história mesmo que tu. É uma emoção tão grande que tu resume em poucas linhas, né? Então, mas assim, respondendo a tua pergunta, então, a tua última pergunta, eu vou passar o link da editora Metamorfose, que é onde se encontra ali, eu acredito que 4 ou 5 unidades ainda. E para quem quiser também me chamar no direct, eu tenho uma página que chama-se Felicidade Revestida, onde eu tenho poemas do livro e também vou colocar cada vez mais poemas novos, né? Só preciso me organizar para isso, em função do tempo, mas a meta é continuar. A gente sabe, Sempre. mãe é muito ocupada, né? Tem muita coisa para fazer. A Paula tem 3, né? Então tem ocupada. Mas queria muito agradecer pela nossa conversa. Foi muito bom te conhecer pessoalmente, não pessoalmente, né? Mas se conhecer mais profundamente, além de só fotos, né? E alguns textos da internet, né? Mas ter conversado contigo. Algum dia a gente vai se conhecer pessoalmente. Vou voltar a Porto Alegre, a gente se vê. Eu vi o teu espírito, mas não te vi. Coisa boa. Eu vi a tua irmã. A minha irmã me falou a minha irmã falou, tu vai fazer com ela, eu adoro ela, a Paula ela é muito querida e tal. Eu falei, vou conversar com ela. A Milena mora em São Paulo agora. Mas muito obrigada pela participação, por ter, né, nos dado o prazer, né, dessa conversa e deixar aqui para lembrar todo mundo normalmente quando a gente termina a live, eu faço depois o post com o livro, com todos os links, vai ficar lá no nosso clube com os links onde pode encontrar, Ana Paula, se quiser conversar. Acho que é a gente se ajudando, né? As coisas vão melhorando, as coisas, né? Mais pessoas vão descobrindo, né? E como eu falei, há espaço para todo mundo. Que lindo, Sara. Obrigada. E Que com lindo. de saber que existem muitos membros da igreja que são, né, que são escritores, que estão na literatura e que estão ajudando, né, os brasileiros, o Brasil na literatura, né? A gente precisa de vocês muito, né? A gente vê tantas, como a gente falou de músicas, né, tantas músicas ruins hoje em dia. Também tem muitos livros ruins, né, que acabam ensinando os jovens, ensinando até a gente, né? A gente acaba lendo, acreditando ou concordando com coisas que não são tão boas para nossa vida, né? Então, os membros, eu sei que, como pausou, desculpa, como tu falou, né, não faz. Normalmente os escritores eles não põem a nossa doutrina dentro, mas eles a influência, não tem como, né? Então a gente tem certeza que são só por ter essa influência, né? A influência do espírito, a influência que, né, de vocês que colocam nos seus livros. Então, muito obrigada por participar. O clube está à disposição, né? Provavelmente a gente vai fazer mais coisas, vai vir mais livros de poesias, né? Porque conversa mais também. E não sei se quer falar as últimas palavras antes da gente terminar a live. Olha, eu posso ler um poema do livro. Pode? Que Poema demais. Então eu vou ler o poema título do livro. Que tal? Uhum, pode ser, com certeza. Esse é especialmente para ti, tá, Sara? Ah, obrigada. Espero que tu goste. Nem tudo são flores, mas quando for, deixa florir. Deixa sorrir, perfumar. Nem sempre é sol, mas quando for, deixa aquecer, dourar, iluminar. Enquanto for chuva, deixa molhar. E ao cair, gotejar. Enquanto for calma, deixa estar. E ao ser, amenizar. Nem sempre é amor, mas quando for, deixa entrar, expandir, aprofundar. Nem sempre é flor,
e quando não for, semear. Olha, foi inspirada. Muito, Então, muito obrigada. Falou como é a minha vida, né? é, Fiquei com a vontade gente de parar. não pode, a gente não pode desistir de semear, né, Sara? Porque a gente não sabe onde vai dar isso, né? Quando Não. eu dei aquele meu primeiro passo em relação a isso, eu nem imaginava, né, o que poderia acontecer. Um simples livro, vamos falar assim, né? Mas para mim realmente é bem importante. Mas isso é sobre a nossa vida, né? Um primeiro passo como mãe, um primeiro passo como amiga, um primeiro passo de fé que é exigido da gente tantas vezes, né? Então, a gente está aqui realmente para viver ciclos e, como eu disse também ali, está até na sinopse do livro atrás, tem um detalhe que acontece no final de cada ciclo que a gente vence, né? Que ao final desse ciclo a gente vai se fortalecer. E a gente não vê às vezes, a gente vê só com o passar do tempo mesmo, sabe? Isso é muito real. E é na vida de todos nós, de todos nós. E eu tenho um carinho especial, sim, pelas mulheres. O meu livro tem alguns poemas direcionados para as mulheres. E eu tenho esse desejo, sabe, de que elas possam saber disso, assim, cada vez mais e melhor. Que a gente consegue vencer e se tornar mais forte. Não é, sabe, desafio atrás de desafio. É desafio e mais força. Desafio e mais força. E tem muita alegria na jornada também. Esquecendo que a gente é muito abençoada. Eu acho que às vezes a gente fala, principalmente mãe, né? Ai, quão difícil é ser mãe, quão difícil é, né? As pessoas, o mundo fala, né? Ah, que te sufoca, que te tira o trabalho, que te tira, né, tua profissão, que tu acaba ficando em casa e tal, né? E a gente, quando a gente olha para aqueles serzinhos, né? Quando eu olho para os meus 4 aqui, eu fico assim, ó, tudo vale a pena, sabe? Deus é muito bom comigo por me dar, Que amor. né? Para mim educar eles, né? Por ter me emprestado esses espíritos, né? Para ser meus filhos, né? Então, Que lindo, tão, cara. tão bom, né? A gente trocar informações, né? E nos unirmos, né? Acho que é o que a gente tem que é nos unir como membros da igreja, como mulheres, como pode ser os homens também, né? Os homens junto com as mulheres. A gente nos unir, né? E sermos realmente o povo de Sião, como fala as escrituras, né? Que tenha todo mundo o mesmo objetivo, né? Que a gente se una para o mesmo objetivo, né? Então, eu sou grata por conhecer todos vocês, todos os escritores. Para mim com certeza vocês fazem muito melhor para mim do que eu consigo talvez fazer para vocês, porque vocês me ajudam, me incentivam e isso acho que não há dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que possa pagar isso. Então, muito obrigada a todo mundo que nos viu aqui, que estava nos acompanhou, muitos elogios, muitas flores para Ana Paula. E muito obrigada realmente por vocês, né, confiarem no clube, que vocês, né, compartilhem com os seus amigos, né, nossas lives, que mostrem, né, os nossos escritores, que digam, ó, tem membro da minha igreja que escreve, né, compre o livro deles ou, né, compartilhe, né, os poemas do caso da Ana Paula e que a gente consiga levar coisas boas para o mundo, né? Que a gente consiga fazer a diferença, né, no mundo de algum modo. E acho que esse é o objetivo do clube, é a gente se ajudar e fazer alguma diferença, né? Em um mundo que tem tantas coisas que não prestam, que não deveriam estar. A gente está ali plantando uma sementinha para ver se a gente... E com certeza, né, Sara, vocês estão fazendo diferença no mundo, né, com esse clube, né? Eu gostaria muito de ouvir a história de como nasceu o clube. Ah, Nós não temos tempo hoje, eu acredito, né? Mas essa live eu não vou perder, viu? ah, O dia eu que eu falar, essa live. as perguntam, né, como, ou querem me conhecer, querem conhecer da onde, né, quem sou eu, né? Às vezes me conhecem Sim. ou lá do outro grupo, mas querem saber quem sou eu. A gente ainda vai fazer essa live ainda, contando toda a história do clube e compartilhando, né, mais com vocês. Então, muito obrigada. Estamos... Não vou deixar mais a Ana Paula, os filhos... apesar que seus filhos devem estar dormindo, os meus ainda não. Eu tô com o Levi meio doentinho essa semana. Não sei se tá dormindo, mas essa semana foi puxada com ele. Começa o frio aí, né? Então aí as coisas, né? Os crianças ficam mais tranquilas, né? Isso. Uhum. Mas muito Tá, obrigada a todo mundo e beijo.
nossa live, tá bom? Tchau, pessoal. Beijo, tchau. Obrigada.